Olá, eu sou Sérgio Vieira e este é o 6º episódio da primeira temporada do Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que esteja gostando do Ex Libris. Aguardo comentários e sugestões, afinal, eu preciso saber se estou no caminho certo. Para tanto, basta dar um pulo lá no idigitais.com. Você pode colocar suas observações no post desse episódio, na transcrição ou ainda enviar um e-mail. O Ex Libris está disponível em vários agregadores e serviços. Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Spotify e Stitcher. Se você utilizar outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do idigitais.com. Começa agora o Ex Libris sobre política, de 5 de outubro de 2018. A capitalização da Previdência é um modelo que acaba com a ideia de que uma geração mais nova paga a aposentadoria de outra mais antiga e aposta na probabilidade de que o cidadão garantirá o próprio futuro. O sistema previdenciário brasileiro tem um desequilíbrio absurdo quando se considera em balanço os números relativos à esfera federal e os números relativos aos trabalhadores da iniciativa privada. Eu vou deixar os militares de fora por enquanto. É de bom alvitre sempre deixá-los lá na caserna, fazendo o que lhes é devido constitucionalmente. Esse desequilíbrio provoca um gasto crescente com aposentadorias e pensões. O dinheiro arrecadado exclusivamente com as contribuições diretas dos trabalhadores que estão na ativa não fecha a conta. Quer um exemplo? Então, em 2015, o pagamento de aposentados e pensões apenas da esfera da União demandou 105 bilhões de reais. As contribuições previdenciárias de quem estava na ativa, cerca de 1 milhão de pessoas, não cobriram nem de longe esse valor. Somaram apenas 13 bilhões de reais. A enorme diferença gerou um déficit perto de 93 bilhões. Esses 105 bilhões em 2015 pagaram cerca de 1 milhão também de funcionários públicos federais, só que aposentados e beneficiários. Do lado da iniciativa privada, o déficit do INSS foi algo bem parecido em termos de valores. O déficit de 2015 foi de 90 bilhões de reais. Só que a arrecadação foi cerca de 450 bilhões. E o valor total, cerca de 540 bilhões. Total este que corresponde ao pagamento feito para quase 33 milhões de beneficiários. Eu sei, você está fazendo contas. Deixa eu te ajudar. 105 bi dividido por 1 milhão dá em média algo como R$ 8.750 por mês para cada servidor público federal aposentado ou pensionista. Já do lado do INSS, da iniciativa privada, 540 bi dividido por 33 milhões dá em média R$ 1.365 por mês para cada aposentado ou pensionista do INSS. Não fique com raiva ainda. Devo lembrar que o sistema previdenciário não possui 3 caixas distintos, uma caixa para os militares, outro para os servidores públicos federais e outro para os pobres mortais. Tudo é uma caixa só. Então, adivinha quem pagou esse rombo de 183 bilhões em 2015 e vem pagando desde 1965, na realidade, e continuará pagando por um bom tempo? Para 2019, esse rombo está previsto já no orçamento aprovado em 320 bilhões de reais. O Brasil inventado por esses loucos que pedem os seus votos é igualzinho a deixa eu achar uma boa analogia. Achei. Um prédio de apartamentos na praia, isso mesmo, um condomínio
onde todas as unidades são idênticas com o mesmo valor venal e de compra. Só que enquanto você, trabalhador, que conseguiu a duras custas comprar um apartamentozinho para alugar e recebe de aluguel o equivalente a R$1.000, o funcionário público recebe pelo apartamento idêntico ao seu a quantia de R$6.410. Se o trabalhador alugar por R$2.000, o funcionário público vai receber R$12.820. Bacana, né? E não adianta reclamar, é lei, ou melhor, quase lei. Mas por meio de mecanismos legais e mais uma ajudinha do judiciário, que é um dos interessados em manter o atrelamento ao salário mínimo, ele sempre consegue manter a proporção. Aumentou o salário mínimo, aumenta o funcionalismo público. Azar o seu que não entrou via concurso, nepotismo ou notório saber para a casta do funcionalismo público federal. Te vira aí. Estamos em 2018. E o déficit da Previdência só aumenta. Ou seja, é uma bomba relógio. Então, quem pagou e continua pagando essa dívida do governo são, surpresa, os bancos. Pois é, eles financiam o Tesouro Nacional, comprando do governo suas promessas de pagamento futuro, os famosos títulos do governo, endividando internamente o Estado mais um pouquinho. Afinal, taxa de juros é taxa de juros. No fim mesmo, você acertou. Quem paga os aposentados e beneficiários somos nós mesmos, com o nosso desvalorizado dinheirinho, esse mesmo dinheirinho que paga os juros de lojas, as tarifas e taxas malucas, tanto do mercado como do governo, o mesmo dinheirinho que é movimentado sem o seu aval e dá lucro no mercado derivativo para as fintechs, sustenta igualmente alavancagens em empréstimos futuros de bancões e, claro, que paga às instituições financeiras os maiores juros do mundo em qualquer operação de crédito bancário. Legal, muito legal. A situação se agrava, e muito, quando se considera a falta de visão dos antigos chefes deste mesmo pessoal que idolatra o Estado brasileiro de exceção lá de 1964. Não houve estruturação sustentável e muito menos vontade de alterar algo para que parasse em pé essa cadeira de duas pernas que é o sistema previdenciário brasileiro. A turma de túnica verde coturno nem se importou nos impactos do aumento e envelhecimento da população, e muito menos com o impacto previsível do aumento da expectativa de vida. Deu no que deu. O FHC e sua turma alteraram bastante o regime de aposentadoria dos civis não servidores públicos em 1998. Ou seja, fizeram a gente pagar mais um pouquinho da dívida e a perder mais um pouquinho da aposentadoria. O famoso fator previdenciário apareceu aí. Já para os militares e servidores públicos, ambos da ativa, eles só deram uma mexidinha no percentual da contribuição previdenciária. Para essa turma, o tempo e a forma de validações para aposentar e os valores dos benefícios não foram alterados em nada. Na realidade, até aumentaram. O candidato do PSL, por exemplo, se aposentou com 17 anos de serviços prestados ao Exército. Vai você lá, engenheiro, designer, front-end, vai lá no INSS tentar se aposentar após 17 anos de contribuição para ver se você consegue. Michel Temer, em nome dos interesses mais escusos que eu posso imaginar, mas que jamais eu vou declarar, tentou aprovar, graças aos deuses de forma bastante equivocada, uma reforma canalha que impunha uma idade mínima de aposentadoria, igual para homens e mulheres, trabalhadores do setor público e privado, dos regimes urbano e rural, uma zona. Mas cercado muito mais pela crise de representatividade política e por denúncias criminais, nosso presidente decorativo não conseguiu os parceiros para aprovar a aberração no Congresso. Nessa eleição de 2018, a reforma da Previdência aparece como um tema mais que incômodo para os candidatos do Palácio do Planalto. Tem candidatíssimo sabor chuchu que nem tocou no assunto no plano de marketing, no plano de governo apresentado à Justiça Eleitoral. Boa parte concorda que o déficit crescente da área é um problema a ser resolvido pelo próximo presidente da República. Eles discordam, no entanto,
sobre como resolver a questão. Cada um tem uma ideia diferente. Pelo menos 5 candidatos defendem abertamente a adoção de um novo modelo de previdência no Brasil, chamado regime de capitalização, que é diferente do modelo em vigor hoje. Jair Bolsonaro, do PSL, Ciro Gomes, do PDT, Marina Silva, da Rede e Álvaro Dias, do POD, colocaram o modelo em suas propostas para a área da Previdência, incluídas nos planos de governo entregues à Justiça Eleitoral. Geraldo Alckmin, do PSDB, apesar de nada dizer sobre isso no seu plano, como já afirmei, defendeu esse modelo publicamente há pouco tempo. E o que cada um deles dizem a respeito em seus planos de governo? Bem, o plano do Bolsonaro afirma que a grande novidade será a introdução de um sistema de contas individuais de capitalização. Novos participantes terão a possibilidade de optar entre os sistemas novo e velho, e aqueles que optarem pela capitalização merecerão o benefício da redução dos encargos trabalhistas. No da Marina, tem-se o seguinte parágrafo: defendemos um processo de transição para um sistema misto de contribuição e capitalização, a ser implementado com responsabilidade do ponto de vista fiscal. Já no plano do Ciro, é dito que defendemos a implementação de um sistema previdenciário multipilar capitalizado, em que o primeiro pilar, financiado pelo Tesouro, seria dedicado às políticas assistenciais. O segundo pilar corresponderia a um regime previdenciário de repartição com parâmetros ajustados em relação à situação atual. E o terceiro pilar equivaleria a um regime de capitalização em contas individuais. E no plano do Álvaro Dias, é dito que defendemos o fomento à poupança e ao mercado de capitais por meio de uma nova previdência social que capitalizará os participantes e que democratizará a posse dos ativos estatais e forte incentivo ao investimento. O atual regime é chamado de repartição e a diferença básica entre os dois modelos está no destino do dinheiro do contribuinte. O trabalhador da ativa hoje paga os benefícios de quem já está aposentado. E quem pagará sua aposentadoria no futuro é quem estiver trabalhando quando este tempo chegar. Atualmente, há mais trabalhadores contribuindo para um número reduzido de aposentados, proporção de 5 na ativa para 1 idoso, e mesmo assim há um déficit pela metodologia historicamente usada pelo Ministério da Previdência e pela distribuição entre o Serviço Federal e os trabalhadores da iniciativa privada. A questão é que parcela da população brasileira com mais de 65 anos deve passar, segundo o IBGE, dos atuais 9,2% para 25,5% em 2060. Enquanto o sistema atual se manter, o déficit será cada vez maior. Aí só há 2 saídas. Ou o governo continua bancando a diferença e reservando para isso uma fatia cada vez maior do orçamento. Em 2017 foram já 21% da despesa primária, ou diminui os gastos, reduzindo as aposentadorias. Parênteses. Gostaria de esclarecer o que é despesa primária. Despesa primária é aquela em que o governo não considera os efeitos financeiros decorrentes dos juros. Portanto, é a primeira despesa do governo, aquela que ele dispõe para executar as suas políticas públicas e pagar o funcionalismo. Ao emprestar dinheiro de um banco, o governo arrecada uma receita, mas terá 2 encargos, o saldo principal a amortizar e os juros, como todos nós quando fazemos um empréstimo bancário. Essa despesa com juros é denominada de nominal e não entra no cálculo do resultado primário. A despesa primária para 2019 é orçada em 1,7 trilhões de reais e paga o que deve pagar. A despesa financeira paga o refinanciamento, a amortização e os juros da dívida, e é só de 1,6 trilhões de reais. Ou seja, o governo brasileiro é um pai desastrado de família que usa 50% do seu dinheiro para pagar o mínimo do empréstimo bancário, fazer um novo empréstimo e com os outros 50% paga mal para burro as despesas descontroladas de uma família de 4 pessoas consumistas com 24 empregados em regime semi-escravo. Fecha parênteses. O regime de capitalização poderia ser traduzido como um regime de poupança. A ideia base do modelo é que cada trabalhador guarde dinheiro para sua própria aposentadoria no futuro.
O dinheiro pode sair de uma contribuição da empresa que registra o trabalhador. Em alguns casos, o trabalhador pode complementar a contribuição mais ou menos nos moldes do que acontece hoje em fundos de pensão. Em outros casos, a contribuição pode vir somente do próprio trabalhador. A grande dificuldade na implementação de um regime de capitalização previdenciária é a transição, ou seja, os custos econômicos, financeiros e políticos da implantação desse regime de capitalização. Os economistas dos candidatos fazem cálculos e tentam estimar o chamado custo de transição, mas ainda não há nenhum número especulativo. Não é difícil entender os motivos que tornam a implantação cara em um primeiro momento. Imagine só a implantação em paralelo de todo o sistema de administração e controle das contas de milhões de trabalhadores. Duvide ao dó que servidores públicos e militares sejam atingidos por essa mudança de regime logo de cara. A ideia de capitalização é criar um sistema previdenciário que nasça sem déficit. Nele, os trabalhadores estarão poupando para pagar sua própria aposentadoria no futuro. A questão é que os aposentados de hoje continuam existindo e precisando de financiamento, principalmente os caros servidores públicos e militares. O que o regime de capitalização faz em um primeiro momento é apenas retirar receitas do sistema, ou seja, uma vez implantado, o regime de capitalização vai diminuir o número de contribuintes para o atual sistema, e o número de beneficiários do atual sistema vai continuar igual. Na verdade, aumentando a cada ano até se aposentarem os primeiros trabalhadores do novo regime. A proposta de capitalização pode ser implantada de várias maneiras, mas sempre respeitando a ideia de que o trabalhador contribui para si mesmo. Os modelos apresentados pelos presidenciáveis têm algumas variações. O economista do Bolsonaro, Paulo Guedes, diz que o governo quer garantir um rendimento para quem não contribuiu. O valor seria menor que o salário mínimo e maior que o Bolsa Família. Note que ele pressupõe que seja pessoa comum, pois não há no serviço público nem no regime militar benefício de um salário mínimo e muito menos Bolsa Família, né? Já Álvaro Dias quer criar um fundo para recolher as contribuições de patrões e empregados e ali investir também o dinheiro que pretende arrecadar com privatizações de estatais para incentivar a adesão. Novamente, nenhuma palavra sobre o desequilíbrio que funcionalismo público e militares causam na balança previdenciária. A proposta do Ciro Gomes é a implantação de um sistema misto. Os benefícios sociais seriam bancados pelo Estado e os pagamentos até o teto do INSS, hoje em torno de R$ 5.645, continuaria no sistema atual. A capitalização seria adotada para quem recebe mais do que isso no setor público ou privado. Aleluia! Um falou no funcionalismo público. Marina Silva, como sempre, divaga em seus objetivos. Ela defende fazer uma transição para que o regime de capitalização seja implantado no futuro, sem precisar estratégia, valores ou volumes. Nada, só marinando. A essa altura do campeonato, você deve estar perguntando quais seriam os prós e contras da capitalização. Pois bem, a favor eu posso dizer que além de proteger contra mudanças demográficas, uma vantagem do sistema de capitalização é que ele aumenta a poupança de um país. A partir do momento em que o dinheiro é arrecadado para a aposentadoria, ele pode ser investido pelo gestor dos recursos, seja ele público ou privado. A característica da poupança para a aposentadoria é o investimento para o longo prazo. Assim, esse dinheiro poderia ser aplicado em vários tipos de projetos, sendo um incentivo para o desenvolvimento da economia do país. E contra, além do problema de transição, haverá certamente uma grande dificuldade para os mais pobres. Em um mercado sem estabilidade de emprego, principalmente entre as pessoas pouco qualificadas, o risco é que o trabalhador não consiga acumular uma quantia suficiente para bancar sua aposentadoria. Nesse caso, ou o Estado deixa esse trabalhador apenas com o que poupou, ou lhe garante o mínimo e continua deficitário em relação a ele. Lembro agora que em janeiro de 2004, a Lei 10.835, proposta pelo então senador Eduardo Suplicy e aprovada pelo Congresso, foi sancionada pela Presidência da República, instituindo a Renda Básica de Cidadania.
De acordo com a lei, todos os brasileiros e estrangeiros residentes há pelo menos 5 anos no país devem receber um benefício monetário suficiente para atender às despesas mínimas com alimentação, educação e saúde. O programa Bolsa Família sempre foi considerado pelo senador como um dos passos necessários para alcançar esse objetivo. Entretanto, como muitas das leis aprovadas, esta até hoje ainda não foi implementada. E adivinha qual é a desculpa do governo? O cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige que, para cada despesa do orçamento, haja uma receita que a garanta. Agora, abrir mão de imposto e oferecer outros subsídios ao setor produtivo em valores 30% a mais que o orçamento anual do Bolsa Família, tudo bem, né, gente? Por exemplo, no caso concreto do Chile, o déficit da Previdência não é um problema para o setor público e o custo de transição já foi superado. O projeto foi implantado ainda durante a ditadura do general Augusto Pinochet na década de 80, o que não é um indicador de coisa boa, mas vamos lá. Tudo andou meio que tranquilo desde então, porém, atualmente, o sistema enfrenta os seus primeiros problemas. No Chile, não há contribuições do Estado ou de empregadores. Cada trabalhador é obrigado a depositar pelo menos 10% do salário por 20 anos para ter direito à aposentadoria. A falta de recursos para os mais pobres foi o estopim para a crise do sistema previdenciário do Chile. Vale lembrar, o primeiro país do mundo a adotar um regime de capitalização. Os primeiros contribuintes se aposentaram recentemente e, segundo dados publicados em 2017, 9 em cada 10 beneficiários recebiam um valor inferior a 56% do salário mínimo chileno, que equivale, para quem tem entre 18 e 65 anos, pouco mais de 1.500 pesos mensais, ou seja, coisa de R$850. Fazendo as contas, 9 em cada 10 beneficiários chilenos recebem menos de R$476 por mês. E para terminar, reforço minha observação sobre o real problema do nosso Brasilzinho, sobre o desequilíbrio que o funcionalismo público provoca. Segundo o Ministério do Planejamento, o governo federal, nos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, tinha em 2015 o total de 2.195.154 servidores públicos em sua folha. Deste total, 55,3% estavam trabalhando, 26% eram aposentados e 18,7% pensionistas. O total da folha de pagamento do governo em 2015 foi de 255,3 bilhões de reais, cerca de 5,6% do PIB, dos quais 151,7 bilhões de salários para funcionários da ativa, 66,2 bilhões de aposentadorias e 37,3 bilhões de pensões, o que dava, em média, cerca de R$ 9.700 mensais para cada um dos ativos, aposentados e pensionistas do serviço público. Considerando os dados da LDO do orçamento de 2019, onde o governo estima um gasto de 321 bilhões com cerca de 2,2 milhões de servidores públicos ativos, aposentados ou pensionistas, dá para atualizar a média mensal, o que dá uma renda de R$12.000 para cada servidor aproximadamente. Desculpe, mas eu não tive estômago para ir até o portal da transparência e ficar caçando pedacinho por pedacinho de informação para montar um quadro mais detalhado. Tenho certeza, e nem preciso fazer muita conta, para perceber que, em média, o beneficiário do INSS não recebe mensalmente algo muito maior do que R$ 1.800. E essa turma querendo achar mais um jeito dos cidadãos de segunda categoria pagarem as contas. Política é isso desde sempre. A elite vive no que os escravos produzem e pagam. O agente político, vez ou outra, tira um dos bodes que convivem com uma multidão em uma sala de 15 metros quadrados e a maioria das pessoas ficam felizes. O Ex Libris, spin-off do Impressões Digitais, um podcast rápido e ligeiro sobre política, acabou. Hoje foi um pouco longo.
Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambi3 Gestão Ambiental. Ajude esse podcaster a divulgá-lo e a mantê-lo. Lá no site idigitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris dando umas estrelinhas lá no iTunes, umas palmas lá no Anchor.fm e nos outros agregadores. Nos avalie do jeito que eles permitem. Isso ajuda muito a gente a manter esse podcast. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.